Capítulo 57. A agitação que a inesperada visita provocou em Elizabeth não poderia ser facilmente dominada, e durante várias horas ela não pôde deixar de pensar naquilo. Lady Catherine, segundo parecia, tinha se dado ao trabalho de sair de Rosings e fazer aquela viagem com o único objetivo de desmanchar seu suposto noivado com o Sr. Darcy. Não era mal pensado, mas de onde poderia originar a notícia de tal noivado? Elizabeth não sabia determinar. Por fim, lembrou que o fato de ele ser um íntimo amigo de Bingley e ela irmã de Jane, talvez fosse suficiente para, num momento em que a expectativa de um casamento alerta o espírito das pessoas para o próximo, motivar tal ideia. Provavelmente seus vizinhos Lucas, pois fora, de certo, por intermédio dos Collins, que a notícia chegara aos ouvidos de Lady Catherine, tinham apresentado como coisa quase certa e imediata aquilo que ela mesma encarava como uma remota possibilidade num futuro longe. Refletindo sobre as expressões de Lady Catherine, ela não era estranha a uma certa inquietude quanto às possíveis consequências de tal interferência. Ocorreu a Elizabeth que ela devia ter em mente uma entrevista com o sobrinho, e como ele reagiria à sua representação das consequências funestas ligadas a tal ato, ela não ousava pronunciar-se. Elizabeth não sabia qual a afeição do Sr. Darcy pela tia, nem a confiança que ele depositava nas opiniões dela. Era natural que ele tivesse maior consideração por sua excelência do que por ela própria. E era certo que, ao enumerar as misérias de um casamento com uma pessoa cujos parentes eram tão inferiores aos seus, ela o atacaria pelo seu lado mais fraco. Com os seus preconceitos de classe, Darcy provavelmente sentiria que os argumentos da tia, que a Elizabeth tinham parecido fracos e ridículos, continham bastante bom senso e um raciocínio sólido. Se ele antes já hesitara quanto ao que devia fazer, o que sua atitude frequentemente a dera a entender, os conselhos e as exortações de uma pessoa que lhe era tão chegada poderia destruir todas as suas dúvidas e convencê-lo de uma vez a procurar a felicidade sem ofender os brasões de família. Sendo assim, ele já não voltaria. Lady Catherine o encontraria em Londres e a promessa dele a Bingley de voltar a Netherfield seria esquecida. Se ele enviar qualquer desculpa ao amigo nos próximos dias, dizendo que está impossibilitado de vir, saberei então o que pensar. Pensou Elizabeth. Nessa altura desistirei de tudo, e se ele se limitar a lamentar minha perda, quando está nas suas mãos obter o meu afeto, renunciarei a ele sem mágoa. A surpresa dos outros membros da família, quando souberam quem tinha sido a visitante, foi ilimitada. Contentaram-se, no entanto, com as mesmas suposições que haviam aplacado a curiosidade da senhora Bennet, e Elizabeth não foi mais incomodada com o assunto. No dia seguinte, de manhã, Elizabeth descia as escadas quando seu pai, saindo da biblioteca, veio ao seu encontro com uma carta na mão. "Lizzie", disse ele, "ia à sua procura. Venha à biblioteca." Ela seguiu, e a sua curiosidade em saber o que ele tinha para lhe dizer era aumentada pela suposição de que ele se relacionasse com a carta que tinha na mão. Ocorreu de súbito que ela proviesse de Lady Catherine, e com horror anteviu todas as consequentes explicações. Ela seguiu o pai até a lareira, sentaram-se diante dela, e o Sr. Bennet então disse: "Recebi esta manhã uma carta que me surpreendeu extraordinariamente. Como ela se refere sobretudo à sua pessoa, é necessário que seja informado do seu conteúdo. Não sabia que tinha 2 filhas à beira do matrimônio. Felicito-a pela sua conquista de grande envergadura." O sangue afluiu ao rosto de Elizabeth, e por um instante ela supôs que a carta viesse do sobrinho e não da tia, e hesitava se devia sentir-se contente por ele se ter finalmente explicado ou ofendida porque a carta não era dirigida a ela, quando seu pai prosseguiu: "Parece compreender do que se trata.
As jovens mostram grande penetração em assuntos desta natureza. No entanto, acho que posso até desafiar sua sagacidade em descobrir qual o nome do seu admirador. A carta é do Sr. Collins. O Sr. Collins? O que poderá ele dizer? Algo que vem muito a propósito. Começa congratulando-me pelo próximo casamento da minha filha mais velha, sobre o que, segundo tudo leva a crer, foi informado por alguma das bem-intencionadas e mexeriqueiras senhoritas Lucas. Não vou ler essa parte, para não atentar contra sua paciência. Aquela que lhe diz respeito versa assim. Tendo-lhe apresentado deste modo as sinceras congratulações da senhora Collins, bem como as minhas, pelo feliz acontecimento, permita-me acrescentar uma ligeira alusão a outro assunto, do qual fomos advertidos pela mesma autoridade. Sua filha Elizabeth, ao que parece, não usará por muito mais tempo o sobrenome Bennet, depois de sua irmã mais velha ter renunciado ao mesmo, e o eleito pode, com toda a justiça, ser nem mais nem menos considerado como uma das pessoas mais ilustres deste país. Imaginará de quem se trata, Lizzie? Continuando. Esse jovem foi aquinhoado com tudo que um coração mortal pode desejar, esplêndidas propriedades, nobre linhagem e considerável influência. Contudo, apesar de todas essas vantagens, permita-me que eu previna minha prima Elizabeth, como a si próprio, dos males que poderão advir de um consentimento precipitado às propostas daquele cavalheiro, propostas das quais, naturalmente, se sentirão inclinados a tirar o proveito imediato. Faz ideia, Lizzie, de quem possa ser? Mas agora surge a revelação. A razão pela qual a prevenimos é a seguinte: temos motivos para acreditar que Lady Catherine não vê com bons olhos este casamento. Como vê, trata-se do Sr. Darcy. E agora, Lizzie, creio que a surpreendi. Poderiam o Sr. Collins ou os Lucas ter feito suposição mais absurda? O Sr. Darcy que não olha para uma mulher senão para criticar, e que provavelmente nunca olhou para você em toda a sua vida. É espantoso. Elizabeth tentou fazer coro com o pai na sua jocosidade, mas pôde apenas sorrir com relutância. Nunca o espírito do pai fora direcionado de maneira tão pouco agradável para ela. Não acha divertido? Oh, claro! Continue lendo, papai. Tendo eu mencionado a possibilidade deste casamento a Lady Catherine, ela imediatamente exprimiu o que sentia acerca desse assunto, com sua usual condescendência, proclamando que, devido a certas objeções de família, ela jamais daria o seu consentimento para que, usando as suas próprias palavras, era um péssimo casamento. Considerei ser meu dever comunicar tudo isto à minha prima, para que ela e o seu nobre admirador saibam o que estão fazendo, e não se precipitem num casamento que nunca será convenientemente sancionado. Lizzie, o Sr. Collins, mais à frente, acrescenta. Causa-me muita alegria saber que o triste caso da minha prima Lídia foi rapidamente abafado, preocupando-me apenas que se tenha tornado de domínio público o fato de eles terem vivido juntos antes de se casarem. Não posso, contudo, esquecer os deveres do meu estado, nem deixar de manifestar meu espanto ao saber que o senhor recebeu o jovem casal em sua casa logo após o matrimônio. Considero tal atitude um encorajamento ao vício, e pode estar certo de que se eu fosse o pastor de Longbourn, teria me oposto terminantemente a isso. É certo que, como cristão, devia tê-los perdoado, porém, jamais deveria admiti-los na sua presença, nem permitir que os seus nomes fossem mencionados. Essa é a noção que ele tem do perdão cristão. O resto da carta trata apenas da situação da sua querida Charlotte e das suas esperanças de um rebento. Mas Lizzie parece que não gostou. Tão cedo não será senhora, dona, espero eu, nem se fingirá de ofendida por causa de um boato tão tolo. Para que vivemos nós, senão para nos tornarmos objetos de troça dos nossos vizinhos, e por nossa vez rirmos às custas deles? Oh! Exclamou Elizabeth.
É até muito divertido, mas acho tudo isso muito estranho. Sim, mas é isso precisamente que lhe dá toda a graça. Se tivessem escolhido outro homem qualquer, não teria interesse nenhum, mas a perfeita indiferença do Sr. Darcy e sua manifesta antipatia tornam essa suposição tão absurda. Abomino escrever, mas por nada neste mundo desistiria da minha correspondência com o Sr. Collins. Quando leio uma carta dele, não posso deixar até de preferi-lo ao Wickham, por mais que eu preze a imprudência e a hipocrisia do meu genro. E o Sr. Bennet então perguntou: Conte-me agora, Lizzie, que disse Lady Catherine acerca deste boato? Ela veio visitá-la para lhe recusar seu consentimento? A esta pergunta, a filha respondeu apenas com uma gargalhada. Como ele lhe fizera pergunta sem suspeitar de nada, Elizabeth não ficou embaraçada, mesmo quando ele a repetiu. Jamais sentira tamanha dificuldade em esconder seus sentimentos. Era necessário rir quando ela teria preferido chorar. Seu pai mortificara-a cruelmente com o que dissera a respeito da indiferença do Sr. Darcy, e ela nada podia fazer senão admirar-se da sua falta de observação, ou recear que, quem sabe, se em vez de ele ver pouco, não fora ela que imaginara muito.